Aqui no estúdio, o blogueiro Carlos Santos, do blog Carlos Santos. Carlos, seja muito bem-vindo, alegria recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Rural. Obrigado, Saulo, obrigado, amigos da Rádio Rural. Um abraço aos ouvintes, um abraço aos internautas, aos seus dirigentes e equipe de trabalho. Estou à sua disposição. A alegria é toda minha. Vamos falar aqui do que você ama e eu também, política, né? Você respira política faz tempo. Já quantos anos de blog já, Carlos? Né? Caiu o celular aqui. Há 18 anos. 18 anos já de blog, né? Com a minha idade. Pronto, 18 anos de idade eu tenho, né? Então, você tem minha idade já de blog. Tá certo. Vamos começar aqui falando pela questão mais local, Carlos. E aí, no mais quente da política local, hoje foi a posse da ex-prefeita de Messias Targino, Shirley Targino, à frente de uma secretaria importante. Tem um orçamento importante, né? Um orçamento considerável, um dos maiores orçamentos da municipalidade, a Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Juventude do município de Mossoró. Essa posse de Shirley Targino, feita hoje pelo prefeito Alisson, tem uma implicação política e uma implicação também eleitoral para 2026. Que análise se faz a partir da chegada de Shirley Targino? É um novo grupo político que se organiza também com vistas a 2026? É uma arregimentação de forças, uma união de forças também que pode aí repercutir em 2026, Carlos? Olha, é um gol de placa em qualquer direção. Se o prefeito Alisson Bezerra não tiver qualquer projeto em termos de candidatura pessoal próximo ano, ele não pode ser candidato ao Senado. Pode ser a federal, estadual. Não tem idade, né? Não pode, não tem idade. Mas, digamos, a governo pode, estadual, federal. Pois bem, mas se for esse o projeto, qualquer projeto eleitoral, a atração, a maior aproximação do Progressistas, que caminha com a federação com a União Brasil, um golaço. Além disso, uma pessoa extremamente bem relacionada, do sertão à capital, da capital ao Distrito Federal. Outro ponto, o seu marido, presidente de um dos maiores partidos do país. E quando se ocorrer essa federação, União Brasil, PP, terá um dos maiores orçamentos em termos de gestão partidária e eleições do elenco de partidos e federações que nós temos. Competência, eu não tenho dúvida que ela tem. 4 vezes prefeita de Messias Targino. Então eu acho um golaço em todas as direções. Outro detalhe, até poucos dias, poucas semanas, poucos meses, Shirley, o PP, João Maia, com afinação, com quem? O sistema governista estadual, né? Fátima Bezerra. Então, qualquer Isso hoje... neutraliza, então? Neutralizaria uma possível aliança de João Maia com Fátima? Eu acredito que essa aliança do Progressista de União com... Não é João Maia. É o PP, né? Não é nem o PP, nem a União Brasil. É a federação que vai se constituir. E é preciso que a gente explique aqui o que é uma federação. Federação é a união de partidos legalizados no país por pelo menos 4 anos. É uma relação estável por 4 anos. É um casamento. É um casamento por pelo menos 4 anos. E esses partidos que se compõem numa federação, é como uma coligação, mas tem alguma diferença. Esses partidos que se compõem nessa federação, o que eles definem em Brasília vale para todos os estados federados e todos os municípios. Por exemplo, João Maia resolve participar da campanha de Fátima, provavelmente de Cadu, candidato ao governo, porque ele acha que é melhor. Ele não pode, se for decidido em Brasília, que a composição tem que ser com algum grupo da oposição. Então, isso só para esclarecer. Não é assim. Às vezes a gente vê umas coisas na internet, até de pessoas esclarecidas. Eu só posso acreditar que seja má fé, espalhando, sabe, umas aspirações, umas desinformações, para confundir as pessoas de menor esclarecimento. Então, em linhas gerais, é isso. Shirley seria muito bem-vinda, por exemplo, no governo Fátima. E eu soube que chegou a existir até conversação para ela ser lá, fazer parte. Antes de Alisson convidar? Essa conversa rolou em Natal, a gente ouviu essa conversa. Quer dizer, então, é isso que
para gente simplificar, para não alongar muito. Agora, a Shirley Targino, ela tinha dito que era pré-candidata ao Senado da República. Eu não sei se era algo concreto ou se era só um balão de ensaio para valorizar a imagem dela, né? Eu acho que o balão de ensaio. É, porque ela assumindo a secretaria no município de Mossoró, isso não faz sentido para quando chegar em abril, daqui a poucos meses, sair, né? Então não faz sentido. Não creio que ela seja candidata, nem... Mas isso é comum, gente. Essa coisa do balão de ensaio, de lança o nome. Vai que dá certo. Vai que dá certo. Vai que dá certo. Às vezes dá certo. Botaram o meu nome na pesquisa e ele já apareceu com 10 pontos. Epa, gente, eu vou pra cima, eu vou ser candidato. Paulinho Freire foi mais ou menos assim, começando a testar o nome dele como candidato a foi, prefeito. Paulinho, Depois foi... Só que Paulinho teve atrás de si Álvaro Dias, prefeito, e toda uma estrutura. Posteriormente. Mas no início ele colocou como balão de ensaio. Mas ali ele ficou, mas mesmo assim ele Carlos ficou... Eduardo ainda conversava com Paulinho Freire. Ficou durante meses ainda uma pontuação muito baixa. Isso. Muito baixa. De qualquer modo, ele se colocou lá. Ele disse, olha, eu estou por aqui. Eu encontrei Paulinho, por exemplo, não, o fato real. Eu encontrei Paulinho meses antes, em Lages, né? Em Lages. No restaurante. Um restaurante que a gente sempre para em Laje, eu me encontrei com ele, perguntei, inclusive postei uma matéria na época, Paulinho, e aí? Possibilidades? Carlos, eu tô por aí, Carlos. Tô deixando meu nome rolar. Meu nome tá aí, eu tô vendo aí, Carlos. Tô dizendo que sou pré-candidato. Então, hoje é prefeito. Agora, Paulinho Freire, pegando aqui, já que a gente foi para Paulinho Freire, daqui a pouco a gente volta aqui por os temas mais locais, mas Paulinho Freire, ele é do União Brasil, mas ao mesmo tempo ele não parece ser tanto do União Brasil assim. Ele é muito mais liderado pelo PL do senador Rogério Marinho. Assim aparenta, né? Pelas declarações dele. Não? Ele é 100% União Brasil? Não, eu não falo que ele seja 100% União Brasil. Eu não o vejo como liderado de Rogério. Mas ele tem uma afinação muito grande, uma afinidade. Também com o senador ex-senador José Agripino, há também o canal direto. Paulinho está se situando para as eleições do próximo ano. Você observe que quem o apoiou e foi o principal endossante da candidatura a prefeito dele, Álvaro Dias, não conseguiu extrair de Paulinho um apoio, um anúncio de que estou com você, Álvaro Dias. Se você for candidato, não tem esse apoio. Né? Não. Então é por aí. E olha que Álvaro Dias ele está praticamente sozinho até agora. Ele foi numa rádio e disse, eu sou pré-candidato a governador. Stevenson disse, não, aí ele disse da vontade dele. Rogério também não deu muita atenção, ou seja, ele ficou praticamente sozinho. Ele perdeu muita gordura eleitoral quando saiu da prefeitura do Natal. Muito, nunca foi uma figura popular, não tem carisma e tem que catar voto. Além disso, não tem o apoio que ele mais esperava, que era do prefeito de Natal que ele sucedeu. Então está assim meio solto. Pode ser candidato? Pode ter apoio de Alisson, pode ter apoio de Stevenson, pode ter apoio de Rogério, de Paulinho e meio mundo de gente? Pode. Até agora não deu liga, né? O senhor acha que Paulinho Freire ele está tentando também negociar vagas para Nina Souza, para a primeira-dama do município de Natal, numa chapa ali para 2026? Não necessariamente. Não? Eu acho que a posição de Paulinho é compreensível. Ele, na verdade, não tem nenhuma pressa em manifestar apoio, porque ele mesmo não será candidato a nada. É um tempo que isso é muito comum na política, um tempo que você dá para a leitura de cenário. E aí sim, em determinado momento vão começar, na prática, as conversas. Paulinho tem uma aspiração de colocar, por exemplo, a esposa dele, que é vereadora. Nina, reeleita e hoje secretária da área social. Sim, pode ser que ele tenha. Então vamos discutir. Então, hoje não. Qual é a pressa de Paulinho? Nenhuma. Qual é a pressa, por exemplo, também de Alisson hoje? Nenhuma. Qual é a pressa de Zenaide Maia para se definir, por exemplo, que Cadu Xavier deu uma entrevista e disse, olha, Zenaide ou ela vai estar de corpo e alma aqui no palanque, ou vai estar 100% no palanque do PT, ou cai fora. Isso é muito interessante, e é preciso que a gente veja a política de uma forma assim, inclusive fazendo uma reconstituição histórica muito recente. Na verdade, o recado de Cadu é compreensível, porque ele sabe que o principal apoio que hoje Zenaide tem é do prefeito de Mossoró. Quer dizer, então, ele sabe que precisa desconectar isso. Fátima não quer Zenaide no palanque
apoiando outro candidato. Mas Fátima, candidata ao governo, recebeu apoio de dezenas de prefeitos que apoiavam Rogério Marinho. Vários. Eu não vi nenhuma declaração de Fátima Bezerra dizendo, prefeito, ou é comigo e o meu candidato Carlos Eduardo, né? Carlos Eduardo na época, não era? Era. Ou não vote em mim. Teve até o apelido Fagério, né? Achava Pois é. Fagério, né? Que era Fátima, Então, o que é que Fátima, acontecia? Rogério. Era combinado. Hoje, Fátima Bezerra vai no município fazer comício com o prefeito que apoia ela. No dia seguinte, ia Rogério. Ou vice-versa. Tudo combinado. Não teve ninguém que disse assim, olha, não quero seu voto. Não, porque não você quero. Não quero seu apoio, Nem não. Fátima disse que não queria o apoio do prefeito, nem Rogério Marinho. E esse tipo de tabelinha, de composição, de comunhão, de conjunção, de afinação e outras palavras que você quiser aqui, eu vou ver, eu vou buscar o dicionário aqui. Ninguém se queixou. Aí agora Zenaide não pode ter o apoio de um prefeito de Mossoró, por exemplo. Tem que ser 100% governo, Fátima. Por que Fátima não abriu mão? Em 2022, né? 2020, por que ela não abriu mão de bem 90 prefeitos que apoiava ela e Rogério? Era para ter aberto mão. Aí Zenaide não pode? Por que não pode? Claro que eu estou entendendo essa estratégia, esse movimento. Ela está forçando, claro, Zenaide uma posição. Mas, nesse momento, o PT de Fátima discute outro nome para a segunda vaga de disputa ao Senado. Que podia vir do MDB, ou pode vir. Provavelmente. Então, há uma possibilidade de Zenaide não acompanhar ela. Então, é compreensível. Agora, não me venham fazer uma discussão de ordem moral. Porque a autoridade moral nessa discussão, o PT não tem nenhuma. Mínima que seja. Mínima que seja, não tem. A aliança com falta diz tudo. Meu Deus! Quantos e quantos apoios de gente que combatia, não sei o quê. Então, gente, isso é política, isso é normal. Quem se constrange, às vezes, é aquela liderança, aquele eleitor. A militância. Aquele eleitor muito apegado. Ele fica brigando com o vizinho, com o irmão e etc. E a turma lá de cima tomando vinho, passeando na Europa. Deixem de ser trouxa. A política não funciona como a cabeça de vocês raciocina, não. A política funciona como eu estou dizendo aqui. Eu estou nisso há 40 anos. Eu já vi de tudo, mas ainda não vi tudo. Agora, a Zenaide não está nem aí não para essa pressão que o PT está fazendo. Ela se mantém em silêncio, cumpriu a agenda com o prefeito Alisson no Pico da Meia-Dia e cumpriu a agenda com a governadora Fátima Bezerra na inauguração do Furna Feia. A pergunta que eu faço é se por que é que Fátima não disse para os cerca de 90 prefeitos que apoiaram aí, Rogério Marinho, que não queria o apoio deles. Zenaide não pode ter o apoio de gente que é adversário? Não pode, por quê? Aí Fátima pôde fazer isso em 2022. Fátima foi atrás de pessoas que não tinham nenhuma identificação com ela. Em 2024 vai acontecer esse fenômeno de novo. Em 2026. 2026, desculpa. Fátima chegar no município com candidato a governador e o prefeito dizer, falar, governador, candidato ao Senado, não traga fulano não, que eu vou apoiar Cicrano. Aí ela diz, não quero o seu voto. Jamais ela vai dizer. Ela não vai fazer isso. Não vai. Isso é lógico. E ela está certa. Está certa. Não tem nada de amoral e imoral nisso, não. Não existe nada. Nós estamos vivendo um outro tempo da política. Nós já vivemos, eu testemunhei uma boa parte desse modelo já vencido, do verde contra o encarnado. Não se misturava. Bacurau e bicudo. Bacurau contra bicudos. Ainda tem município Ainda que tem, Bacurau. ainda tem os remanescentes dessa luta da fauna política potiguar. Agora, Carlos, vão se formando aí, ou pelo menos vão se desenhando, pelo menos 2 ou 3 palanques aqui no Rio Grande do Norte com vistas a 2026, né? Eu até estava entrevistando Neilton e disse, o pessoal só fala em 2026, todo mundo, o Estado está muito apressado, só fala nisso, onde a gente vai, né? Mas é verdade, eles também Neilton, só falam... deputado estadual, né? Neilton, deputado estadual, mas eles também só falam e pensam em 2026. E nós da imprensa, me desculpe aqui até atrapalhar a sua intervenção e sua abordagem, não, uma fica nova à vontade. pergunta. Mas nós somos muito culpados. Eu não estou falando daquele elenco de páginas e pessoas que militam nas redes sociais, mas que, digamos, exercitam o que parece jornalismo, e jornalismo político,
mas não sabe exatamente do que se trata. Eu falo de nós que vivemos nisso há tanto tempo e sabemos. O jornalismo tem método. O jornalismo tem método. Agora, o sistema a gente também fica priorizando nomes. A gente mesmo. Por quê? Por causa do clique, por causa da audiência, por causa disso. Porque se você trouxer todo dia aqui, por exemplo, um economista, um especialista em política ambiental, fiscal, tributário, a área tributária, é provável que sua audiência vá lá para baixo. Mas são assuntos necessários que a gente tem que discutir. Mas não, a gente discute os nomes. Eu sou culpado também. A gente fica publicando o nome. Zé que quer, Zé que não quer, Zé que pode ser, João que talvez seja. E os temas mais prementes. A gestão do funcionalismo, a questão ambiental, sabe? Essa riqueza do ouro de Currais Novos hoje. Pouca gente está sabendo. Pouca gente está sabendo. Pouca mas gente está transformando o seridó. Sabe? É uma revolução. O ouro, minha gente. Estou falando do ouro. Há uma expectativa aí de uma serra pelada. Quer dizer, isso a gente não está discutindo. A gente não está discutindo a questão de porto. Vem o Porto Verde, mais uma possibilidade de um porto em Porto do Mangue. Estradas, ferrovia. Turismo, o turismo que saia do entorno de Natal. Há décadas que eu acompanho isso e não se discute, e não há uma ação realmente continuada, como um plano de Estado e não só de governo. Vive de estudo, um novo estudo para saber o potencial dos municípios do interior. Todo governo faz estudo. Todo governo faz estudo. Então é isso que a gente precisa também concorrer para mudar a discussão. A dinâmica. A dinâmica. Chega aqui, sei lá, Aço, chega Rogério, vamos falar sobre temas relacionados ao Estado. Relacionados ao Estado. Como sair desse buraco? Teremos o quarto cavaleiro do Apocalipse aí, ó. Porque são 3 governos em seguida que basicamente lutam para pagar folha, gente. É muito pouco. Mas você acha que a partir de 2027, por exemplo, o novo governo vai ser só pagando folha ou vai ter coragem de fazer mudanças? Que precisa de muita coragem. Olha, do jeito que a gente está vendo, a briga vai continuar para pagar a folha. É por isso que é importante que a gente levante a discussão. Como fazer mais do que pagar a folha? Pagar a folha é importante. Claro que é importante. E a folha, ela consome muito. E a folha é o seguinte... milhões, pouco mais de 800 milhões de reais. Então você tem 800 milhões, 850 milhões mais ou menos, no governo do Estado, que você joga no meio circulante. Isso é uma linguagem de economista, me desculpe os professores economistas, que eu não sou nada disso não. Mas a gente aprende o básico, né? Então você joga 850 milhões todo mês no meio circulante. Esse dinheiro dos funcionários do Estado deve ser o quê? Em torno de 110 mil funcionários, entre aposentados, pensionistas e ativos. Esse dinheiro chega em todos os cantos, em todos os 167 municípios. Mesmo a você que diz, não tem nada a ver com isso, não, pode atrasar. Você é alcançado. Não, chega da bodeguinha. Chega na bodega, no posto de combustível, no advogado, no supermercado. Chega em todo canto. Então é importante, claro. Mas nós precisamos fazer uma virada. A virada que a Paraíba fez, a virada que o Ceará fez, que era o nosso vizinho, que há alguns anos era, digamos assim, parelho. A gente era parelho. E a gente ficou para trás. Ficou para trás, está comendo poeira. O que é que eles fizeram? É preciso discutir isso. O que é que eles fizeram? O que a gente não fez? O que a gente deixou de fazer? Sempre colocam aí na balança a questão da desunião da nossa classe política. Isso pode ser um fator preponderante nessa análise? Eu não acho que é decisivo. E essa desunião, eu entendo que talvez seja muito mais próxima nos últimos anos do que ao longo do tempo. Nós temos prioridades que às vezes não são as prioridades do povo. Por exemplo? Por exemplo, o interior do Rio Grande do Norte continua sempre tratado como primo pobre. Como primo pobre. Essa questão hídrica de Mossoró, há décadas, não, está resolvido. A adutora vai resolver. E não resolve. Hoje, um empresariado do setor da construção civil, se quiser perfurar um poço, ele tem dificuldade. O setor privado, se quiser perfurar um poço, a CAERN cria dificuldade. Tem toda uma exigência. Não, aí você tem que fazer o poço para ver se o seu condomínio funciona, e tem que aparelhar, e tem que dar isso, tem que fazer aquilo, preparar a tubulação, tá, entrega a CAERN.
Mossoró até hoje vive o drama da água. E olha que no início dos anos, no final dos anos 90, início de 2000, eu vi grupo político em Mossoró alugar rádios em Mossoró para lutar contra a política de adutoras do governo Garibaldi. Teve gente que lutou contra. Uma loucura, né? Uma loucura. Contra a água. Eu nasci numa casa que um dos nossos principais patrimônios era uma cisterna. Hoje os mais novos não sabem nem o que é isso. Mas na nossa casa tinha uma cisterna que eu acho que era bem 10 mil litros. E era chique ter uma cisterna. Chique. Tinha cisterna. Mossoró, durante muito tempo, cacimbas e cacimbas no beiço do rio. É preciso se discutir isso. Mas a gente fica... Não, o candidato é fulano. Não, o pré-candidato não sei quem. Não sei quem disse isso, não sei quem disse aquilo. A gente é culpado, muito culpado também. A gente é culpado, muito culpado, mas a gente vai voltar para esse tema. Mas, se Deus quiser. Vamos nos comprometer, né? Começar a tratar disso. Olha, aqui a gente vai... o senador Rogério Marinho, Carlos, que é pré-candidato a governador, tem dito que quer a união da oposição. Ele prega que seja um palanque só da oposição. Um palanque do governismo, um palanque da oposição para 2026. Ou seja, ele que é pré-candidato a governador quer a união em torno dele. Né? É normal. Dele. É normal, todo mundo quer, né? Todo candidato quer. Todo mundo quer. O senhor acha que se desenha pelo menos, e é possível uma união da oposição ainda? Ou é não? possível. A união da oposição é possível. É viável. Mas afirmar com segurança de que ocorrerá, a gente não tem como. É difícil. Existem vários interesses em jogo, inclusive do Estado. Vários interesses. Interesses pessoais, interesses de grupo. A questão de ego também, né? Fulano quer tudo em torno dele, o outro também quer. Ciclano, não, tem que ser em torno de mim. Então, é complexo. Mas é possível, sim. É possível. Uma terceira via, uma terceira candidatura, também é possível. Eu vi o prefeito Alisson, inclusive, dando entrevista à 96 FM, rejeitando esse rótulo de terceira via. Ele disse, o que é a terceira via? Eu estou em primeiro lugar nas pesquisas, eu que sou a terceira via. Quem é a terceira via? É interessante esse ponto de discussão. Ele ficou dizendo, por que eu sou a terceira via? Por que estão me chamando de terceira via? Mas eu não denominei ele de terceira via, nada. Eu disse que a terceira via é o que foge a um blocão específico. É um blocão específico. Seria esse o pensamento dele. Pronto. Ele hoje tem uma conversa, digamos assim, residual ainda com esses personagens que você falou. Em algum momento, vai dar certo. Digamos, fulano é candidato, fulano é vice, os nomes ao Senado são esses. Não, mas alguém rompe, por exemplo, Álvaro. Álvaro pode ser uma terceira via. Pode ser uma terceira via. Alisson pode ser terceira via? Pode. Não é isso? Agora, o que também esquentou o debate político eleitoral foi a ampliação do número de vagas. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, sai de 8 para 10, me refiro às vagas à Câmara dos Deputados. 8 deputados federais, hoje o Rio Grande do Norte tem, vai passar para 10, ganha mais 2 a partir das eleições agora de 2026. Isso muda muito a questão da formação de nominatas, da articulação dos partidos? Muda muito. Você tem... vai sair de 24 para 30 vagas a estadual. 24 para 30. Então, muita gente até que estava temendo uma candidatura, porque esses grupos mais tradicionais, ou essas forças mais longevas e fechadas, pronto, o PT tem um grupo dele. E dentro do PT tem 2, 3 grupos que se rivalizam. Aí você pega o União Brasil que faz sua nominato, o MDB que faz seu nominato. Começam a surgir nomes que acreditam que possam se eleger. Quem são os favoritos na eleição estadual? São os atuais deputados. E na eleição federal, quem são os favoritos? Os atuais deputados federais, que, por sinal, estão cheios de dinheiro. Com essas emendas difícil que alguém não seja reeleito. É difícil você não ser reeleito com a montanha de dinheiro que tem aí. Muda o negócio. Passa por uma coisa chamada incompetência. Porque é dinheiro demais. Não precisa nem você ser um bom parlamentar. O que é ser um bom parlamentar, digamos? Ser um legislador, ser um homem de discussão dos grandes temas no Congresso Nacional, quem é senador, né, na chamada alta Câmara, que é o Senado, a baixa Câmara, que é a Câmara Federal. Mas nós temos 513 deputados, a maioria vai passar os 4 anos sem apresentar um projeto de lei.
Mas Se todo não fosse mês. essas emendas... Mas está mandando emenda. É. Emenda para pracinha, emenda para equipar. Stevenson fez isso muito bem. Fez na questão muito bem, do ele marketing, trabalhou né? o marketing muito bem nisso. Muito bem. O senhor sempre coloca como se a reeleição dele fosse quase Eu que acho certa. que é um nome que caminha para mais de 1 milhão de votos. Uma das duas cadeiras o senhor acha Eu que acho que é caminha pra dele. ser Pode dele? mudar Se amanhã. fosse hoje. Isso é claro. A gente está analisando aqui com base no cenário que a gente tem à mão. Amanhã pode mudar. Pode mudar tudo. A segunda vaga eu acho que é uma boa possibilidade de Fátima Bezerra. Inclusive o PT, se Zenaide ficar, vai cristianizar Zenaide. O que é cristianizar? Vamos simplificar aqui, muita gente não entende. Cristianizar é quando você anula um aliado. O que é que caminha para ser feito se Zenaide ficar com o PT? O segundo voto não ser para ela, ser um voto em branco. Porque ela é hoje a única ameaça que existe para Fátima não ser eleita ao Senado, não é do outro lado. O adversário de Fátima não é Stevenson, é Zenaide. Por isso que Cadu, na entrevista essa semana, começou a fazer o corte, começou a separar o joio do trigo, segundo a ótica deles, do PT, né? Já tentando o quê? Um tipo de raciocínio para a massa militante de que não está conosco, é contra nós. Então hoje, quando você vê as pesquisas, o segundo voto ao Senado, sempre em primeiro lugar, é Zenaide. Já imaginou se a oposição resolve descarregar voto em Zenaide? Derrota Fátima. Derrota Fátima. Fátima sabe disso. O núcleo do PT sabe disso. Eu estou sabendo, estou analisando aqui, porque é o meu trabalho. A grande massa tem dificuldade de compreender porque não acompanha no dia a dia. No dia a dia e tal. Isso é normal. Não é porque eu seja genial, muito inteligente, nada disso. Nem genial, nem preparado, nem muito inteligente. Eu sou um estudioso. Estou vivendo, analisando, conversando, apurando. É por isso. Agora, só pra gente encerrar aqui, me veio a mente... Mas você não me deu um copo com água. Não é, Gilnete? Meu amigo, que situação é essa? Tem café? Tem também. Então me dê um café, buscar, por favor. Eu vou ter direito aqui, porque pedi, viu? Não é? Porque eu pedi. Agora, o senhor falando aí sobre ser muito apressado, não sei o quê, eu me lembrei de uma declaração que é mais apressada do que a gente é apressado. O vice-governador e futuro governador do Rio Grande do Norte, Walter Alves, que é o presidente estadual do MDB, quando ele foi questionado sobre as prioridades do partido para 2026, ele disse que era fazer um número de deputado federal e um número para estadual. E aí ele disse que a outra prioridade era fazer o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que é a eleição em fevereiro de 2027. Eu nunca vi isso. Não, na verdade a eleição é em janeiro. É em janeiro, né? Janeiro. É imediatamente após a posse. Né? Em fevereiro é que começa a legislatura, na verdade, né? O PT queria muito o nome de Walter como candidato a governador. Foi até um pedido de Lula, não deu certo. Muito obrigado pelo café. Chegou aí, não vai reclamar Finalmente mais, meu né? prestígio sendo retomado aqui. Seria o plano A, seria o de Walter Alves, depois veio o Cadu e aí se colocou como pré-candidato a governo. Há quem acha que isso é uma estratégia e que Walter, quando assumir o governo, vai acabar sendo candidato à reeleição. Não, eu não que não descarto completamente que Walter possa ser o candidato. Até agora, Cadu não decolou. E há uma questão que a gente precisa avaliar, o seguinte. Em muitas campanhas, o puxador de voto, por exemplo, para o Senado, um puxador de voto para as chapas nominais, é um bom candidato ao governo. Se Cadu não decolar e não for aquele bom candidato, então isso achata. É preciso ter essa compreensão. Não estou dizendo que Cadu não possa ser um bom candidato, estou falando aqui bom candidato, gente, é de apelo popular. Voto. Estou falando aqui de caráter, personalidade, sabe? De competência. Por favor, não vamos misturar, não. Até porque eu não tenho um contato com o Cadu, assim, mas as informações que eu tenho são as melhores possíveis sobre o Cadu. Tá entendendo? E olha que ele é arrecadador de dinheiro, né? Em qualquer parte do mundo, quem arrecada dinheiro é mal visto, né? Mas ele é bem visto até, inclusive, pelo secretário empresariado. Ele é muito bem quisto. Então é isso que a gente precisa ver. Tem muita coisa ainda para ser vista. Walter pode ser o candidato a governador? Pode, sim, pode.
A princípio, hoje, a leitura que se tem, não, o candidato é mesmo Cadu. É mesmo Cadu. Só para a gente encerrar, trégua entre o governo Lula e o Congresso Nacional. Alexandre de Moraes derrubou o decreto do Congresso Nacional, derrubou o decreto de Lula, disse que os dois estão extrapolando os limites dos poderes deles, chamou todos os dois para sentar ali numa conciliação. É trégua à vista ou o senhor acha que esses ânimos vão continuar muito acirrados entre o governo Lula e entre o Congresso Nacional? Vão continuar acirrados. E quando o Alexandre de Moraes disse que os outros dois poderes estão exacerbando, o macaco não olha para o próprio rabo. Mas ele é relator da ação no STF. Mas isso que eu estou falando, o macaco não olha para o próprio rabo. O que nós temos hoje também é um intervencionismo do judiciário absurdo. Agora, o próximo presidente da República terá problemas também com o Congresso. Todos. O anterior que nós tivemos aqui com grandes. Bolsonaro, eu vi uma campanha que Bolsonaro começou a abrir, vamos eleger tanto deputado, tudo da direita, 50%. E desse 50% do Senado, 50% da com isso a gente vai dominar, vai impor nossas vontades, a nossa proposta, o nosso modelo de gestão. E essa visão aí? Em tese mas não funciona. O Congresso Nacional hoje tem mais poder do que o presidente da República. Nós estamos com um semipresidencialismo que se aproxima do parlamentarismo. Semiparlamentarismo. Mas só que nós tivemos uma constituinte, que produzia a Constituição que está em vigor, que a princípio estava se desenhando pelo parlamentarismo, que acabou sendo derrubado. Então nossa Constituição, que está aí, ambígua. E nos últimos anos o que ocorreu? Uma supremacia do Congresso. Uma desidratação do poder do presidente da República. Lula, Carlos Santos, Saulo Vale, Bolsonaro, quem for presidir o Brasil, terá problemas sérios. O Congresso Nacional, com as suas exceções, está se lixando para o país e para o presidente da República. Mas eu sou aliado do presidente. Vários aliados do presidente votando matéria contra. Coisa que não se via. Com Bolsonaro ocorreu mesmo. Ocorreu mesmo. Então é isso que nós estamos vendo. Carlos, seus 2 minutinhos. Aqui a pergunta de Rodrigues, que ele está aqui perguntando. Faço minha pergunta. Diante o cenário atual, como o jornalista vê os possíveis nomes a deputado estadual e federal aqui em Mossoró? Me refiro a nomes com condições de êxito. Mossoró tem muito voto, mas um dos grandes problemas de Mossoró que eclodiu em 2014, quando em Rosário, por exemplo, tiveram 3 nomes a federal e não elegeram ninguém, é de organização, de reordenamento de forças, de lideranças. Você vê, por exemplo, em Mossoró não há liderança de nada na oposição. É todo mundo pirado, todo mundo solto, cada um fazendo o seu, e ninguém consegue agregar, juntar, ser a marca, cara da moldar. Né? Nós temos uma oposição sem rosto. E aqui não é uma forma, por favor, de desmerecer quem faz oposição, dizer que, por exemplo, que Marlene não tem rosto. Tem, claro que tem. Plúvia tem rosto? Tem. B, estou falando de 2 moças, mulheres do PT. Então, só para dizer, elas têm rosto, mas eu estou falando aqui no sentido figurado. Não há uma liderança. E a oposição é aquela coisa que você não sabe nem definir. Bom, o advento político de Alisson dizimou a oposição, dizimou o modelo que vigorou aí durante 40, 50, 60 anos. Esfarelou, fracionou. E nada surgiu na oposição, nesse campo político da oposição, nada. O que tem muito é o medo. Um medo tão flagrante que não teve candidato a prefeito. Chamaram 2 pessoas como prepostos para serem candidatos, no nome de quem não tinha coragem de ser. E o resultado foi o esperado. Pífio. Um com 11 mil e poucos votos, outro com 16. A maioria de Alisson em relação ao segundo colocado, 97.006 votos, e o outro 102, 103 mil votos de maioria. Uma coisa sem medida, gente. E olha que 19 pesquisas que foram anunciadas, publicadas, veiculadas, já apontavam nessa direção. E tinha uma massa de pessoas dizendo que era tudo mentira. Tudo mentira.
Tá aí, eu conversei agora com o jornalista Carlos Santos, do blog Carlos Santos. Muito obrigado, viu, Carlos, pela entrevista. A gente já extrapolou, inclusive, o tempo. Martins Coelho agora. Muito obrigado, bom final de semana para você. Martins está aí fora? Tá aí fora. Dá um abraço nele, né? Vamos esperar mais um pouquinho aqui, só para fazer raiva aí, bora. É. Obrigado ao café, gente. Muito obrigado à Rádio Rural, aos seus ouvintes, aos seus internautas, aos seus dirigentes. E a você, acesse Saulo. o blog Carlos Santos, não, blog saulovale.com. Acesse o blog Saulo Vale, que é muito melhor. E agradecer também aqui ao meu amigo Gilneto Ferreira. Gilneto Ferreira e tal. Um abraço, viu? Fique com Deus. Deus e Santa Luzia lhe Amém, abençoe amém, você amém. e todo mundo. Tchau, tchau. Bom final de semana para todos nós.